Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Estamos indo para o nosso 3º ano e isso só é possível porque você está aí do outro lado, pedindo, colaborando, participando. O programa Humanização em Saúde é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação de Vive e Deixe Viver leva entretenimento, cultura e educação através do contador de história para dentro dos hospitais. Vamos fazer uma análise, já que a gente está entrando no nosso 3º ano do programa, vamos lembrar um pouquinho dos objetivos básicos, por que que o programa nasceu, por que que a gente se preocupou em levar essa informação para vocês. Vocês estão ouvindo falar muito sobre o problema do planeta, né? Eco 92, já se falava muito disso. Em 96, a gente também teve os valores humanos, que foram... Em 96, a ONU decretou que o 50º seria coroado por valores humanos. E foi feita uma pesquisa pela organização Brahma Kumaris, que trouxe um repertório maravilhoso de Vivendo Valores na Educação. E hoje ele se estende para a saúde também. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada nesses materiais. Eu já tenho passado para vocês, depois a gente encaminha também o site da Brahma Kumaris. Quero lembrar também que a gente tem uma grande parceria nesse movimento do Hospital das Clínicas em São Paulo, Doutores da Alegria, Projeto Carmim, onde em 97 a gente começou a perceber a importância de falar sobre a humanização dentro dos ambientes hospitalares. Em 98, junto com a Abrinq, foi feito um documento que levou essas informações para instâncias maiores, o governo. E quando a gente fala de governo, a gente está precisando de uma atenção muito maior para dentro da saúde, para essa política pública que tem que se fortalecer a cada ano. Lembramos também que o marco da política pública foi 2001, no Ano Internacional do Voluntário, onde a gente teve o Programa de Humanização da Saúde e depois, na gestão do governo seguinte, a política pública, o Humaniza-SUS. É muito importante a gente perceber que esses movimentos que estão acontecendo dentro dos hospitais, o hospital de fato mostrando a sua cara e as suas possibilidades de mudança, é um fenômeno muito interessante, porque a gente fez diversos fóruns nesse último ano e dentro desses fóruns a gente descobriu pérolas fantásticas. A gente foca a humanização da saúde, ou tenta entender a humanização da saúde, em 3 pontos básicos, né? As equipes multidisciplinares, a habilidade técnica, os princípios técnicos e científicos e a capacidade de compreensão e comunicação. Depois nós temos o ambiente físico, a arquitetura, a higiene, a solidariedade e outros pontos muito importantes na arquitetura desse conjunto. E o mais importante de tudo isso, o cidadão paciente, né? Que tem deveres e direitos dentro dessa complexidade. Ele tem que ser entendido como um todo e ser respeitado dentro da sua individualidade, porque ele tem uma história. E isso a gente tem percebido pela própria mídia, que o ser humano dentro na procura da saúde ainda se esbarra com muitas filas e com muita falta de informação. Em 2001, a gente lançou a Associação Vive e Deixe Viver, diversas organizações não governamentais, mais o HC, o Congresso de Humanização Hospitalar. Estamos indo para o nosso 5º ano. Então lembre, agende, entre no site www.humanizaçãohospitalar, sem os devidos acentos, .org.br. Você já vai encontrar a programação, já tem muita coisa acontecendo em prol desse grande evento que vai acontecer em abril, em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje, ele já vem de uma conclusão dos fóruns que aconteceram por todo o país. O ano passado nós tivemos representatividade de 7 capitais, cidades do interior, totalizando quase que 600 pessoas participando dos temas, tanto do Congresso como dos nossos próximos 10 programas desse ano.
dentro dos temas, a ética e responsabilidade na saúde pública, hoje e amanhã, foi um tema que nos chamou a atenção, porque a ética foi esbarrada em todos os cantos. A gente ouviu falar em todos, seja na parte administrativa, seja na parte clínica, seja na parte dos terceirizados, enfim. A ética está aí e é um assunto que vai ainda dar muito pano para a manga nessa ação. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Luiz Felipe Pondé. Ele é um filósofo, atua na PUC e na FAAP, é articulista da Folha de São Paulo, já tem 3 livros lançados, está lançando mais um agora, que recentemente saiu na Folha de São Paulo, uma matéria muito interessante. E também formou-se em medicina na Bahia. E psicanálise também, né? Fiz formação em psicanálise. Formação em psicanálise. Então, professor, a gente vai começar, não vou chamar de professor, porque nós somos amigos e, enfim. Pondé, eu acho que eu coloco sempre como uma pessoa que trabalha, esse ano faço 30 anos de comunicação, eu sempre resgato exatamente qual é a função básica dos meios de comunicação. E quando a gente pensa que nós, seres humanos, somos um meio de comunicação, porque falou, concretizou, virou ação, a gente movimentou e transformou o ambiente, né? Eu sempre trago a alusão que os meios de comunicação é a democratização do informar, do entreter, do saber, pensar o sujeito como um ser histórico, as possibilidades de interação com o mundo, esse mundão que a gente está descuidando dele, informação para a educação como uma prática social. A gente percebe que a educação hoje está sendo também descuidada, né? A gente tem um lado mercantilista da educação que machuca um pouco essa prática social e o envolvimento e construção de uma relação mundo e ser humano mais saudáveis. Quando a gente fala de humanização, lá atrás nós somos extremamente criticados com a terminologia ou a palavra humanização. Se o cidadão pode ser pensado como uma mídia, como um veículo de comunicação, eu gostaria então que a gente já começasse de cara com o que é humanizar algo e a medicina em especial. Como é que está nessa sua visão filosófica e por todas essas suas andanças, principalmente até na área dentro da área da saúde, né? Então, Valdir, eu acho que humanizar algo, antes de tudo, você conseguir não lidar com esse algo como objeto, né? E isso é difícil porque o ser humano tem, no próprio processo cognitivo dele, ele tem uma tendência a transformar as coisas em objeto, porque elas lhe são oferecidas como objeto no processo cognitivo, de certa forma. Então, eu acho que humanizar algo é resistir, antes de tudo, a ver esse algo como uma coisa morta, restrita e sem vida, sem movimento. Se a gente passa essa indagação para o campo da medicina, por exemplo, aí a gente encontra um problema muito sério, que é, na própria estrutura da formação científica, médica entre outras, especificamente no nosso caso aqui, você tem um processo de objetificação violento na formação, que é visto, inclusive, como uma condição sine qua non para você melhor manipular o dado que está diante de você. Então, se a gente pensa que a humanização, quando você fala o que é humanizar algo, significa, antes de tudo, resistir a deixar que isso permaneça coisa, né? Oposto à vida, coisa. Quando a gente passa para a questão da medicina, eu acho que a principal dificuldade é como formar médicos que não acreditem ou não pensem que a condição sine qua non para boa prática médica é uma exacerbação da condição coisificante do ser humano, né? Quando você coloca isso, bate exatamente a grande problemática que a gente discutiu praticamente nesses nossos quase 2 anos de programa. A formação desse profissional. Né? A gente pega exemplos que a gente tem exatamente profissionais lúcidos, entendem o que é humanização, carregam, trazem isso exatamente como um conteúdo, talvez, da sua própria formação, mas também a gente vê um processo muito desumano
né, nessa relação. E principalmente porque tem um lado também desse profissional que ele tem conteúdo, ele tem o saber, e muitas vezes ele está lidando com um indivíduo que não tem nada, Sim. não sabe nada. Não consegue nem falar com o indivíduo. Eu gostaria que você colocasse, tentasse nos trazer a importância da formação. De que forma que a gente poderia pensar uma mudança de formação? Talvez não seja radical, mas de que forma que a gente pode atentar até para futuros jovens, porque a gente tem muitos jovens assistindo, muitos residentes assistindo o nosso programa. Como é que a gente poderia, de fato, ter esse novo olhar, né? Ou, pelo menos, dentro dessa escala de profissionais, a gente encontra o médico, o enfermeiro e tal, e a gente percebe que em todos os movimentos que a gente fez sobre humanização, a participação menor foi do profissional, o médico. E a gente tem uma participação maciça de todas as outras áreas, né? Inclusive áreas de terceiros, a limpeza, entendeu? Sei. Existe um interesse, a gente, não sei se é um interesse maior, mas eu gostaria que você colocasse essa relação, passasse essa relação, pelo menos o que você imagina sobre isso. Eu acho que de fato o foco é a formação mesmo. Como eu falava no começo, quando eu disse a questão do próprio modo como se dá o estabelecimento cognitivo científico entre sujeito e objeto, né? E eu acho que quando vai para o campo da formação isso fica mais claro. Assim, eu sempre tenho a impressão que, primeiro, a formação do médico faz com que ele pense que a área de saúde como um todo gira ao redor dele, né? Todos os outros profissionais são, na realidade, profissionais que podem, de algum modo, são coadjuvantes no processo. Então, começa daí a questão. Uhum. Eu acho que isso vem, Valdir, isso é uma coisa, por exemplo, a entrada na faculdade de medicina é estressante. Você conseguir ser aprovado no vestibular de medicina já aponta para o fato de que, de algum modo, você deve ter tido capacidades que a maior parte das pessoas não exercitam ou não tiveram a chance de praticar. Depois, o curso médico é extremamente estressante, né? Você tem que estudar muito, a pressão é muito grande. Se você pega um centro como São Paulo, a competição da formação posterior à faculdade, já é para a entrada na faculdade, depois a formação posterior. Como você vai entrar em residência, a competição continua muito violenta. Dentro da própria estrutura, como toda estrutura, tem competição. Então a formação esgota a pessoa, de certa forma. Então, nesse sentido, ela acaba, num processo que me parece bastante normal, ela acaba concentrando as suas energias psicológicas, afetivas, cognitivas, epistêmicas, na formação dela e no trabalho que ela tem que fazer. Ao mesmo tempo, ela tem um grau de cobrança, no sentido de que um erro é mortal, sem ser uma piada, certo? Um erro pode ser mortal. Então, o médico se sente mais ou menos como se ele fosse, principalmente se ele tiver no pronto atendimento, no PS, alguma situação assim onde ele está muito em contato com os pacientes que vão chegando, como uma espécie de soldado na linha de frente da guerra, né? Então, essa ideia de que você está na linha de frente da guerra, que dá a você a sensação de que a sua relação com o mundo é uma relação extremamente concreta. O médico entende que ele tira o sofrimento com a mão, né? Ele vai lá com a mão e tira o sofrimento com a mão, quando ele consegue tirar o sofrimento com a mão. Então, existe uma tendência a uma visão muito concreta da realidade, assim como quem está numa linha de frente. Quando você é um soldado, quando alguém pode lhe dar um tiro a qualquer momento, é como se você estivesse lidando ali com o mal de modo muito objetivo. Então, isso, eu acho que, de certa forma, isso acontece normalmente com o processo. Para que isso seja diminuído na formação, no sentido de que o médico possa perceber que às vezes, ou na maior parte das vezes, você precisa ver aquela pessoa como um ser humano, e quando eu digo como ser humano, não objetificá-lo. Perceber que, de repente, a ideia de saúde passa, inclusive, pela possibilidade de você desenvolver uma relação melhor, menos reificada com o médico, com o paciente. Eu acho que isso pode acontecer quando você está ainda na árvore, como você disse, né? Quando você ainda não é fruto maduro, na universidade. Então, eu diria objetivamente, me parece que, ainda que exista uma certa resistência, e quando você falava assim, Valdir, a gente observa que é muito comum
as enfermeiras, os enfermeiros, os profissionais, serviço social, da limpeza, o suporte é mais aberto para isso, é porque, de certa forma, o médico sente que eles têm tempo para ser aberto para isso. Eles podem se dar o luxo de ser aberto para isso. Enquanto que ele, médico, não. Ele é quem vai ser responsável diretamente pelo sucesso do processo que está em ação. Mas eu acho que é possível, e assim, do ponto de vista de quando você tem a chance, né, de discutir esse tipo de coisa com médicos ou mesmo com estudantes de medicina, eu acho que há a possibilidade de você introduzir disciplinas, por exemplo, a história da medicina. O estudo da história é uma das coisas mais humanizantes que existe, porque você, de repente, aprende que o mundo não nasceu ontem. Né? E aí, veja o problema, Valdir. Uma das características da ciência moderna, da qual a medicina é filha, é desqualificar a história. O passado não vale para nada. Né? Você não tem que aprender com o passado. Então, me parece que se você pudesse ter cursos de antropologia, uma maior atenção à psicologia, que já existe, mas os estudantes de medicina, pelo menos a maioria, tende a olhar como uma coisa assim do tipo, não é isso que vai decidir. O que vai decidir minha vida é a disciplina de clínica médica. Né? É a cirurgia que vai decidir. Existe toda uma atenção maior para esses Sim. pontos. Você passou da medicina para a filosofia. Sim. Né? Como é que é essa relação? Como é que você percebe, tendo essa bagagem, né? Essa visão da humanização, desumanização? E como a filosofia, de fato, pode vir ajudar toda essa coisa, né? Então, eu sinto assim, a minha formação em medicina, eu sinto uma formação incompleta, né? Assim, por que incompleta? Porque eu, de fato, desde o segundo ano, eu lembro que eu estava numa aula e um professor, a gente estava estudando, era uma aula de imunologia, isso lá pelos idos de 79, 80, né? O quadro mudou em grande parte, e eu perguntava para o professor como é que os pacientes que tinham câncer viam o fato que eles estavam indo em direção ao nada. E o professor virou para mim e disse, o senhor está na aula errada, o senhor devia estar na aula de filosofia. Esse eu estava no segundo ano de medicina. Ele tinha razão. Né? Assim, de certa forma, tristemente, ele tinha razão. É claro que o médico não pode estudar 4 anos de medicina, é um absurdo. O médico tem que estudar como salvar vidas objetivamente. Né? Às vezes você pode ter um médico que seja muito simpático, mas se ele não souber como salvar a sua vida, ele não adianta nada. Né? Então, essa consciência ela é muito forte na formação médica. Então, eu acho que a coisa importante é perceber que, apesar de que a desumanização ela acontece porque ela está fincada no processo estrutural de formação. E não é alguma coisa que a gente vai mudar só arranhando. Por isso que eu acho que tem que começar desde o início, inclusive com a discussão da própria ciência, disciplinas que discutam a formação da ciência e o pensamento científico. Então, voltando ao que você me perguntou, quando eu, no final da faculdade de medicina, optei por abandonar tudo e seguir a filosofia, eu já tinha começado desde o 3º ano a fazer uma formação em psicanálise, tentando ver se com isso eu conseguiria, numa eventual formação em medicina, graduação, seguir o caminho da psicanálise para que, de alguma forma, eu não perdesse a faculdade que estava em curso. Mas eu acabei percebendo que a própria psicanálise aprofundou o meu distanciamento do dia a dia da faculdade, do dia a dia do hospital. E aí, bom, a passagem para a filosofia, para mim, foi uma passagem feliz, né? No sentido de que eu gosto muito do que eu faço. Agora, eu acabei, uma formação em medicina, ela é uma formação que nunca lhe abandona. Uma vez tendo estado na formação em medicina, é uma percepção de mundo muito forte, muito determinante. Você nunca esquece que o ser humano é absolutamente mortal, né? Você colocou uma coisa no nosso papo um pouquinho antes, que você tem um filho hoje que faz medicina. Você teve uma experiência, né? Então, de lá para cá, houveram algumas mudanças e outras, efetivamente... Parece que não. Parece que não. Sim. Como é que você vê isso? Quer dizer, você vê alguma evolução dentro da própria mudança do conteúdo do ensino? Eu acho que sim. Assim, primeiro, comparando duas realidades distintas, comparando um estado há cerca de
por volta de entre 79 e 85, mais ou menos, e hoje, e comparando uma situação de um estado mais pobre com o estado mais rico da União, né, que é o caso de São Paulo, então já existe uma diferença no tempo e uma diferença de riqueza econômica, uma diferença de estrutura jurídica, de defesa de direitos e coisas assim. Ainda que tudo muito precário, mas um pouco menos precário. Então, eu acho que tem uma diferença, e tem uma diferença também no sentido de mais pessoas preocupadas com um processo, mesmo que nem todo mundo use o nome humanização, que eu acho um nome feliz, mas algumas pessoas usem outras formas de se expressar, com a preocupação com a formação do médico. Então, eu percebo, por exemplo, que se eu comparo o momento que eu vivi com o momento que o meu filho vive hoje, ainda que se fale de instituições distintas e cidades distintas, a vida, então, me parecia muito mais barata do que é hoje, né? Então, você, no segundo ano de medicina, no terceiro ano de medicina, você tinha pacientes na sua mão de uma forma mais rápida do que hoje. O que pode ser considerado que um estudante daquele cenário, ele já entrava em contato com a dura realidade mais rápido. Enquanto hoje, você é mais preservado. Você não entra em contato com a dura realidade mais rápido, com o paciente real na sua mão, né, com a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo que isso preserva o próprio paciente, quer dizer, é melhor para o paciente ter um médico do que um aluno de terceiro ano de medicina, né? Isso faz com que o choque com a realidade seja adiado, né? De certa forma. Você perde de um lado e ganha do outro. Mas o choque com a realidade começa mais tarde, eu tenho essa impressão hoje na faculdade de medicina, né? Olha que interessante, fazendo uma pequena analogia, e de repente dá para a gente até filosofar em cima disso. Então a gente tem lá atrás, provavelmente, uma medicina mais barata, menos tecnologia, o tempo talvez até rodasse um pouco menor. Sim. Foi uma coisa que você falou muito interessante, que o médico toca e tirador com a doença, né? Com a mão. E hoje a gente vê essa coisa de talvez o aluno sendo um pouco mais preservado, mas trazendo ainda muito da cultura, né, da tal da desumanização, dessa distância, da coisa, né, do fígado, do pé, do braço, eu quero fígado aqui na mesa. Né? Então a gente vê uma reclamação pungente que tanto é que faz parte da própria política pública, que é o primeiro ponto, que é o aconchegar, é o tocar. E a maior reclamação é de que os médicos definitivamente não tocam, eles não têm tempo, eles prescrevem, né? Como é que você vê isso? Dá para a gente fazer uma... É bem um paradoxo, né? Bem uma tensão. Valdir, eu penso assim, eu insisto nesse ponto porque o enfrentamento não é um enfrentamento de uma coisa simples. Para entender a estrutura da formação médica, ela está fincada no braço armado da ciência. Ela é o braço científico de melhor sucesso e que mais faz com que as pessoas sintam que a gente avançou no tempo. A longevidade. Olha aí, que tem uma série de coisas envolvidas e tal, mas que é um exemplo muito concreto de que a gente avançou no tempo. Porém, não há dúvida de que você pode passar por um médico hoje e, na realidade, você passar por máquinas. O problema das máquinas é que, ao mesmo tempo, elas trazem uma precisão de resultados, ainda que algumas linhas elas podem questionar essa precisão. Né? Mas isso nos leva para um campo de discussão muito amplo. Em que medida as máquinas podem falhar ou não, ou em que medidas as máquinas vêm ou não. Um raciocínio razoável seria pensar, antes você tenta com as máquinas. Se as máquinas não resolverem, a partir daí você tenta não com as máquinas. Mas o fato é que eu acho que é possível você ter máquinas e ainda assim o médico tocar na pessoa, falar com a pessoa. Mas veja, isso também é uma questão, às vezes o médico tem que atender muita gente. Então ele não consegue dar essa atenção para todo mundo. Basta você imaginar você na sua empresa tendo que resolver muitas coisas ao mesmo tempo, de repente você não consegue sorrir para a pessoa com quem você está falando. O problema é que no momento em que você está diante de um médico, é o momento normalmente mais precário da sua existência. Então, o problema do médico é que ele é aquele profissional que lida com a dimensão mais precária do ser humano. Então aí todos os problemas se tornam gigantescos. Mas, ainda assim,
me parece o seguinte, que não há por que excluir a dimensão científica tecnológica de você ter um monte de máquinas a seu favor, que algumas delas são muito úteis na realidade. Então, assim, por outro lado, se a gente conseguir ensinar para o estudante de medicina que ele olhar para a pessoa, que ele conversar com a pessoa, que ele lembrar antes de tudo, e olha, isso é um fator fundamental. Muitas vezes, quando o médico experimenta uma troca de lugar, ele passa o lugar do precário, né? Ou quando alguém muito próximo dele passa esse lugar, isso humaniza o médico imediatamente. Então, o que humaniza o ser humano, me parece, nesse sentido, é perceber que o ser humano não é objeto e, ao mesmo tempo, perceber que o ser humano é precário, é frágil, né? A formação médica faz você se sentir uma pessoa muito poderosa. Inclusive porque você, na hora que você é o médico, você está diante da pessoa que, por definição, não é poderosa. Pense, por exemplo, você pode ser o dono de um banco, multimilionário. Você tem um câncer. Poder total. O câncer aniquilou o seu poder. É claro que você vai ter dinheiro para comprar remédio, fazer exame, não, tudo bem. Mas, para além disso tudo, que na realidade conta muito, não estou desmerecendo a dimensão econômica do processo, mas assim, diante do tumor, você é um nada. E o médico sabe disso. É ele que pode diminuir o seu tumor. É ele que sabe o procedimento. Então você pode ser o banqueiro o que for. Você está assistindo Humanização em Saúde. É uma parceria da Conexão Médica com a Associação Vive Deixe Ver. E o nosso tema de hoje, com o professor Dr. Luiz Felipe Pondé, é a ética e responsabilidade na saúde pública, hoje e amanhã. O tema ficou até meio estranho, né? Hoje e amanhã, a gente não pode esquecer do passado, tá? Mas é importante a gente analisar exatamente essas transformações que o mundo está pedindo, né? Eu acho que não são os seres humanos que estão doentes, é o planeta que está doente, né? Um dos temas que também tem vindo o tempo todo, né, traz espiritualidade e valores na vida das pessoas. Eu queria que você colocasse para nós, primeiro você tem uma tendência dentro dos seus estudos para a religião, Sim. Correto? Sim. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente esse prazer, né, e o entendimento, e também trazer o que a gente percebe hoje. No último congresso nós tivemos exatamente as pessoas falando o quanto a fé de fato move montanhas, o quanto estudos científicos que efetivamente o indivíduo que recebeu mais oração e o grupo que recebeu menos tem resultados efetivamente. Então, existe um poder por detrás disso, da religião, da fé, daquilo que o indivíduo acredita, que pode vir ajudar dentro desse processo da cura. Qual o lugar do sofrimento e da morte em nossa cultura contemporânea? Então, traz um pouquinho esse seu lado teólogo dos estudos dentro da religião, e eu gostaria que a gente trouxesse, porque quando a gente fala de morte, nós também esbarramos exatamente com uma grande problemática, uma grande... a gente sente vivenciar isso o tempo todo. Para mim, 9 anos dentro da saúde, eu passei a ter até mais uma visão, eu diria, menos romântica da morte, né? Sim. Então eu gostaria que você passasse para nós, contasse um pouquinho, né? Como é que sem você dúvida, vê isso? o dia a dia com a saúde nos leva a ser menos românticos com a morte, né? É quase como se ela fosse a única coisa concreta que existe. Assim, essa questão teológica, né? Essa questão teológica que você fala, basicamente é o seguinte: eu, de uma formação extremamente cética, de uma formação totalmente científica, e de uma natureza cética, falando de mim mesmo, né, de uma tendência cética, de filho de médico, neto de médico, com irmã mais velha médica. Então, quer dizer, a medicina sempre teve ao redor. E depois a entrada na filosofia me levou também para um campo da filosofia que é a epistemologia, que é o estudo da filosofia da ciência. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu, num dado momento do doutorado, já no final do mestrado, começo do doutorado, eu estava querendo montar um projeto de pesquisa que falasse exatamente dessa condição trágica do ser humano, e eu acabei enveredando por estudo de tradições religiosas. E o que eu descobri, Valdir, contrariamente ao que normalmente se pensa, o que a gente aprendeu com os professores de história no colegial, como a gente chamava, é que as tradições religiosas são monstruosamente sábias.
E nós simplesmente não temos a mínima noção disso, né? Nós, quando eu digo com a formação universitária, científica das últimas décadas, depois de toda a crítica psicanalítica, marxista, de todos os escândalos que envolvem instituições religiosas, sem entrar em nenhum mérito deles aqui, isso às vezes acaba atrapalhando, acabou atrapalhando ou estabelecendo um rompimento com tradições religiosas. Aqui eu conheço bem a judaico-cristã, porque a minha e a da maior parte dos brasileiros, né? É uma tradição de uma sabedoria monstruosa, inclusive com relação ao sofrimento, com relação à percepção de que o sofrimento é inevitável, e um dos grandes sonhos dos últimos 300 anos é de que a gente iria erradicar o sofrimento. Né? O fato do sofrimento ser inevitável não significa que a gente não tem que lutar contra ele. Aliás, é a última justificativa total que a gente tem que lutar contra ele, porque ele é imbatível. Então nós temos que lutar contra ele o tempo todo, justamente porque ele nunca vai ser derrotado. Agora, a ideia de que a gente pode construir um mundo higiênico, sem sofrimento, sem nenhuma sujeira que cheire a sofrimento, isso daí não há nada mais desumanizador do que isso, né? Então, assim, essa coisa da espiritualidade que você fala, que fica voltando, por exemplo, que a fé ajuda a curar. É claro que a fé às vezes pode adoecer, no sentido de diminuir sua autonomia mínima com relação às coisas. O problema todo, Valdir, é que a relação dos seres humanos com a fé, ela não é uma relação que se resolve simplesmente porque a gente descobre que a fé funciona. Você não tem fé porque a fé funciona. Você tem fé ou não tem, né? Mas não há dúvida de que a relação com o transcendente, a relação com o mistério, a relação que está intimamente ligada à condição humana. Pega um exemplo banal não, mas resumido para fechar essa questão. Dentro do universo judaico-cristão, ou você é criado por um Deus que criou você porque quis, ou você simplesmente está aí jogado no vazio. É claro que você pode criar a vida a partir daí, valores, eu não estou entrando nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano é confrontado com o seu vazio, profundamente o tempo todo. O tempo todo. Então, ou você é dádiva, ou você é graça, ou você é presente, ou você é amor, ou você é pó. Não tem. No meio disso não tem nada. Como é que fica na cabeça do ateu a fé? Então, é um problema, né? Assim. Porque acho que existe um momento na vida do indivíduo que sofre, e aí eu estou falando, a gente acompanha muito, na verdade, uma criança que sofre é uma família inteira que sofre. Sim. E às vezes a gente percebe que a fé desapareceu ou desacreditar. Justamente por isso. De repente, porque justamente aconteceu isso. A gente se pergunta, por que foi acontecer isso exatamente com o meu filho, a minha filha, ou alguma coisa? Assim, sem entrar no mérito de uma discussão excessivamente teológica, voltando à sua pergunta, como é que faz um ateu? Quer dizer, primeiro, eu acho que não é o fato de uma pessoa ter fé ou ela não ter fé que determina a possibilidade delas se comunicarem. Eu acho que elas podem se encontrar exatamente naquilo que há de semelhante nas duas posições. Em ambas as posições, você reconhece que o ser humano é um ser frágil e que quando ele não é cuidado, ele simplesmente degenera. Né? Então, assim, eu acho que se você tem... Isso do ponto de vista profissional, eu estou falando. Tem a fé ou não tem a fé, um ateu pode ser uma pessoa espiritual, ainda que ele não tenha uma determinada objetiva, vida religiosa, sei lá o quê. Ou às vezes você é uma pessoa que tem uma vida religiosa toda institucional e você não tem a mínima decência, a mínima sensibilidade para com o sofrimento humano. Né? Então eu acho que o indivíduo de fé e o ateu, eles podem se encontrar exatamente na percepção do sofrimento humano. Eu acho que essa é a chave da humanização. É isso aí. Um dos temas também que a gente tem discutido são os valores humanos. E uma coisa que a gente percebe em todos os discursos, fala-se muito, né? Nós fizemos um levantamento dentro desses fóruns e a gente percebeu que responsabilidade, tratado como um valor, foi o grande ponto da possibilidade das pessoas se perceberem humana ou perceberem os seus, uma forma, quer dizer, eu tenho responsabilidade pelos atos, pelo meu trabalho, pela minha ação. Depois nós tivemos respeito, que está muito próximo, né, de responsabilidade,
mas um outro valor que todo mundo fala e a gente percebe que fala, mas não age, que é o amor. Como é que a gente pode, de fato, falar e fazer, né? Realizar no nosso ato, que seja percebido essa compaixão e não essa dó, né? Sim. Eu falo isso até focando que a gente tem muitos voluntários. E a gente tem muita gente também que não é bem preparada como voluntário para atuar dentro da saúde. Então, o que acontece? Mesmo que o indivíduo venha porque, de repente, ele sofreu um problema de saúde, e aí ele se encontrou sendo voluntário, ou agora estou aposentado, vou ser voluntário. Então, a gente percebe que essas pessoas precisam ser treinadas também para entrar dentro desse processo. E são as pessoas que, de uma certa forma, falam muito de amor, e a gente percebe que o amor é o ato da doação, né? Sim. Mas a gente não vê essa retroativa. Às vezes você vê com muito amor para dar e do outro lado você toma uma porrada, mas o indivíduo está falando de amor, então ele fala assim, que amor é esse? Né? É assim, eu acho que uma das coisas mais complexas, se você opõe a ordem do amor à ordem do egoísmo, pensando como cosmologias, né? Nós vivemos basicamente numa ordem do egoísmo. O sistema excessivamente voltado para a lógica da mercadoria, do capital, da troca, tem uma tendência a desumanizar tudo para transformar tudo em objeto de troca. Esse é um problema fundamental do nosso mundo. Alguns acharam que a gente teria resolvido com as teorias utópicas, mas não se resolveu. Está aí, né? Então, assim, por outro lado, assim, quando você fala do amor, às vezes a gente corre o risco de idealizar o amor, como a gente conversava há pouco, e acabar aparecendo pessoas que estão no meio do deserto idealizando a água, sem nunca conhecer a água, nem ela está perto de você. Eu acho que uma das questões centrais do amor é, primeiro, você não ama simplesmente porque você quer amar. Como quase tudo que importa na vida, não é porque você quer, acontece, né? Agora, o amor, uma das características dele, olha, a palavra, do ponto de vista filosófico, ela tem uma vastidão de significado histórico e tal. Mas, procurando buscar ser um pouco mais objetivo em relação a esse tema, eu acho que uma das questões da ordem do amor, no sentido cosmológico, de uma organização onde o amor seja valor, é que o amor, ele não trabalha com a ideia de reciprocidade. Né? O amor, ele descentra você. Então, uma pessoa que ama, e aí tem um problema que eu acho que às vezes, no nosso mundo da ordem do egoísmo, a gente tende a se preocupar muito em ser amado. O fundamental do ser humano não é ser amado, é amar. Porque quando você ama, você sai de você, e é a única forma de ser livre mesmo. Porque o principal problema é como ser livre de si mesmo. Né? Então, assim, quando você sai de você, quando você está voltado para o outro, né? E aí essa ideia da responsabilidade não é uma questão de transformar o outro num fetiche, porque a gente pode ficar falando no outro o tempo todo e no final das contas o único outro que importa é o que nos aborrece, né? Porque o outro que está colado na gente não é tanto outro. Então, o amor é um valor, e aí nesse sentido é inclusive importante estudar, conhecer o amor como valor, ou o conceito de amor, as manifestações de amor, tudo isso. Por exemplo, quer ver? A gente está conversando sobre ciência e medicina. Por exemplo, é claro que pode ser importante um dia a gente determinar quais são as funções cerebrais do amor. Mas isso pode dar simplesmente numa otimização do êxtase amoroso através de algum tipo de pílula que faça isso. Isso necessariamente não é a questão. A questão é como fazer o ser humano sair dele mesmo e se voltar para o outro. E perceber, Valdir, e eu acredito plenamente nisso, que se uma pessoa olha para trás na vida, ela provavelmente vai perceber que os melhores momentos dela foi quando ela não estava pensando nela mesma. É o ato da doação, é o ato exatamente de olhar isso. Quer dizer, quando você não está pensando em si mesmo, provavelmente é o momento onde você está melhor consigo mesmo. Porque quando você está pensando muito em si mesmo, é porque você está numa espécie de cela. Então, essa ideia do outro, a ideia da responsabilidade, a ideia de você se voltar para a pessoa, e no caso do voluntário, daquele que doa, né? Basicamente é o seguinte, eu tendo a crer que você só fica com o que você dá. Eu acho que se a gente olhar para o lado do paciente, que na verdade ele chega todo fragilizado e o que mais ele quer, na verdade ele não tem ali vocação para doar nada, ele está precisando exatamente do amor genuíno,
Quer dizer, ele encontra em algumas pessoas e não encontra nas outras. Como é que é esse tipo de frustração, né, no momento frágil da vida dele? Pode ser significativo, né, para uma retomada da vida? É. É assim, eu acho que aí, imaginando, por exemplo, que possa ser, que a gente possa imaginar que o médico seria aquele que seria mais seco com relação a esse amor. O paciente está numa posição que ele não consegue dar muita coisa. Apesar de que você pode escutar relatos... Você pode escutar relatos nos quais, de repente, uma atitude improvável de um paciente para com o médico é, na realidade, o que salva o médico. Né? Quer dizer, você não espera nada do paciente, o paciente está numa situação absolutamente precária e, de repente, o paciente fala uma coisa que desperta o médico. Mas, assumindo o processo natural das coisas, ou como elas podem ser mais naturais, é assim, o médico, ele pode pensar muitas vezes assim, olha... Tudo bem essa discussão de amor, de valor, de humanização. Se eu conseguir colocar esse cara, se eu impedir que ele pare, por exemplo, numa linguagem bem típica, se eu impedir que ele pare, ou seja, que ele continue funcionando, se ele não tiver um fracasso total das funções, se eu conseguir fazer com que ele daqui a um mês levante, assim, a ideia do médico é de que como... o ser humano é tão precário, se ele conseguir realizar a função dele, que é retirar o ser humano dessa crise de precariedade contundente que ele está, tudo bem que ele não me ame, ou tudo bem que eu não seja simpático com ele, mas que se ele conseguir estar andando daqui um mês, porque eu salvei ele, ele vai perceber que, na realidade, eu fiz o que eu tinha que fazer na hora que eu tinha que fazer. Né? E, de repente, se eu começasse a chorar na hora, é claro que eu estou fazendo uma metáfora, mas, assim, eu não realizaria a minha função. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas, e aí eu acho que, às vezes, isso depende um pouco da formação pessoal. Né? Eu acho que, basicamente, acho que tem uma tendência, porque a gente acaba vendo dentro desse processo, eu estou falando, na minha experiência, são 68 hospitais pelo Brasil, a gente acaba sensibilizando todas as equipes para o trabalho que a gente vai desenvolver e que um tempo atrás o nosso trabalho era olhado e falado, o que esse pessoal está fazendo aqui, né? Hoje a gente percebe que recentemente foi feita uma pesquisa e foi detectado que a criança, quando tem toda a atenção, e é falando da criança, família, porque você acaba envolvendo todos, né? É aquilo que você falou, talvez eu não me coloque no papel de ter que fazer isso, tem o outro ali que faz e eu vou depositar. Mas o grande barato é se essas pessoas entendessem exatamente essa união. O que a gente percebe ainda hoje, que poderia muito ajudar a fortalecer, tudo bem, não faz parte da minha competência agora, o outro está ali para fazer, mas esse tipo de abraçar e de entender que essas novas práticas que estão surgindo dentro dos hospitais que a gente fala, eu brinco com o Wellington Nogueira, sempre brinca que assim, o hospital não tem mais muro, a gente não sabe onde começa e onde termina o hospital, né? Sim. Porque a gente está vivendo um momento tão estressante. Como você vê uma grande alteração na experiência médica para o futuro, mas tenta, filosoficamente, abraçar essa coisa do não faz parte da minha competência agora, mas eu valorizo, porque às vezes a gente não percebe nem isso, entendeu? Não existe, né? É uma coisinha que está acontecendo lá. Só que essas coisinhas hoje, quando elas começam a se juntar e pesquisa, elas começam a dar resultado que são favoráveis também. Não é a prática da medicina, mas a gente está levando a arte, a gente está levando a cultura, a gente está levando a informação, traduzido o quê? Num momento de tirar a dor. Sei. A dor está saindo também por outras vias, né? Por outras áreas. É assim, olha, a primeira coisa, você fala filosoficamente, eu diria assim, num primeiro momento, quando se trata de ser humano, do ponto de vista formativo, a primeira coisa que a gente se bate é com o orgulho humano, né? O ser humano é um ser que tende a ser muito orgulhoso, inclusive como formação reativa ao que ele apreende internamente da sua fraqueza. Então ele reage neuroticamente, de uma forma orgulhosa. Quando você tem um profissional que encarna o próprio sucesso da ciência na hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, que é o médico, então a possibilidade do orgulho é maior ainda.
né? Então, aí você tem começa aí a seguinte conclusão. Eu acredito que, diante de uma condição orgulhosa estrutural do ser humano, que o ser humano tende a ser orgulhoso, de um profissional que se vê como a produção mais sublime da ciência dos últimos séculos, me parece que ele só vai responder no momento em que ele perceber, objetivamente, em resultados, que aquilo que é feito ao lado dele contou pro sucesso da ação proposta para aquele caso clínico. Então, na medida em que você... Esse é o primeiro momento. Eu acho que na medida que você consegue, porque a formação é muito objetiva, né? Isso, às vezes, quando você está de fora e não percebe do lugar que ele está olhando, a formação é muito objetiva. Ele pode achar até legal, mas ele pode pensar que é uma coisa, por exemplo... Quando o paciente está além de qualquer possibilidade de cura, tudo bem. Mas e quando o paciente tem possibilidade de cura, sou eu que estou curando. Na medida em que esse tipo de atividade consiga trazer objetivamente dados que mostrem como ele entra na dinâmica das competências de cura, né? Eu acho que aí há a possibilidade do ouvido objetivo, científico e orgulhoso da formação médica, conseguir escutar o que você está falando. Agora, fora isso, é claro que você pode contar com a ajuda de pessoas que, além de ser médicas, elas têm outras estruturas de vidas que podem torná-las mais sensíveis a isso. Então, eu acho que é importante que você fala, quer dizer, se o médico se não for ele que conta a história, se não for ele que fica do lado do paciente ouvindo e chorando junto com ele, sei lá, mas se ele, pelo menos, perceber que ali naquela pessoa que está fazendo aquilo existe uma coisa que ele não sabe fazer, que ele não tem a competência para fazer, e ele perceber que aquilo adiciona ao paciente, né, no sentido de uma qualidade de existência maior, eu acho que ele pode começar a responder, sim, positivamente. É que é muito devagar. E o futuro da medicina? Em relação a essa questão? Eu penso assim que a medicina como eu dizia assim metaforicamente, uma espécie de braço armado da ciência e da tecnologia, né? A medicina está muito imbricada com o capital e com o lucro, né? Então assim, e veja, a priori nada mal, não é uma questão de condenação a priori do capital e do lucro, mas assim, essa relação ganha-se muito dinheiro com pesquisa científica, né? E o problema da ciência não é nunca a ciência. O problema da ciência é o homem. A ciência é o método, né? O problema é sempre o homem. É sempre o homem que é o problema. Então, um dos significados mais profundos da humanização é tomar consciência que a questão é sempre humana, no final das contas. Então, eu acho que o futuro da medicina, grosso modo, eu acho que tem um lado que é uma tendência cada vez mais radical. As pessoas têm uma demanda muito grande de viver cada vez mais, com mais qualidade de vida, sofrer menos, e isso é uma associação direta com a pesquisa lucrativa das grandes indústrias farmacêuticas e tudo mais. Eu acho que existe um risco grande que é essas indústrias, elas morderem a formação médica, né? Bom, a pesquisa é fundamental, mas é cara. Então, falando em futuro da medicina, um problema é que a ciência é cada vez mais cara, a medicina é cada vez mais cara, o progresso é cada vez mais caro, a construção do paraíso na Terra é muito caro. Então, o futuro da medicina, às vezes, pode acabar parecendo que vai ter um futuro semelhante à da Torre de Babel, né? Quer dizer, é muito caro, é muito alto, e isso daí pode acabar contando contra as experiências pequenas da medicina. Porque apesar de que a medicina é muito cara, às vezes a medicina se dá num ambiente de absoluta pobreza, precariedade, sem grandes instrumentos. E o médico pode continuar sendo médico aí. Então, eu acho que, por outro lado, o futuro da medicina é fundamental que, além dessa dimensão técnico-científica lucrativa, que os médicos resgatem a história da medicina, a relação da medicina com as áreas de humanidades, das ciências humanas, que o médico perceba que ele é capaz de fazer alguma coisa
Ele é capaz de realizar alguma coisa para além da dependência tecnológica. É assim, um dos grandes riscos do futuro da medicina é a condição tecnodependente dela. E para enfrentar a condição tecnodependente, é fundamental que esses médicos consigam estudar coisas para além das máquinas, né? E eu acho que isso é possível. Você está assistindo Humanização em Saúde, uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. Mande questões, mande seus trabalhos, mande as ações que você está fazendo aí lá no seu hospital, aí pelo Brasil. A gente pode colocar aqui no nosso programa, pode trazer como conteúdo, pode fortalecer todos os temas que a gente tem procurado trazer para a nossa audiência. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br. E lembre-se, agora no dia 9 e 10 de abril, nós temos o 5º Congresso de Humanização Hospitalar em Ação. O site é www.humanizaçãohospitalar.org.br. Lá já tem todas as informações, já tem inscrições e já tem os temas também que vieram focados dos fóruns realizados no final do ano passado. Pondé, nós tivemos na FAAP, na reeducação, falou-se muito sobre o projeto Genoma e eu gostaria que você colocasse para nós aqui, dentro da sua visão, quais os grandes desafios, na sua opinião, para a bioética nos próximos anos. Talvez trazendo até aquela coisa, o indivíduo vai viver mais. E hoje você pode fazer essas radiografias maravilhosas, mas tem muita coisa aí, fala-se muito e a gente percebe, quer dizer, o que a população recebe de informação é muito pouco, né? Sim. Assim, eu acho que, primeiro, assim, de novo, a ideia de alguém que trabalha com biotecnologia, médico, biólogo, ou alguém que venha da veterinária, alguma área das ciências biológicas, é assim, nós estamos fazendo a pesquisa e vamos fazer a matéria viva durar mais tempo. O resto é problema do resto. Né? Isso é muito típico. Nós vamos fazer com que seu coração bata mais tempo. Se você vai ter sentido na vida enquanto ele está batendo, o problema não é meu, né? Do psicólogo, sei lá, do assistente social, sei lá de quem for, mas não meu enquanto alguém que está estudando como fazer para que o seu coração bata mais tempo. Então, assim, agora, fora essa questão que eu acho que é uma questão de fundo, assim, Valdir, eu tenho cada vez mais pensado que seria importante a gente pensar que a sociedade, ela não é um contrato de pessoas vivas. Ela é, na realidade, e não fui eu que inventei essa ideia, essa é uma ideia que circula pela filosofia há algum tempo, ela é, na realidade, um contrato entre pessoas que já morreram, pessoas que estão vivas e pessoas que não nasceram ainda. E eu acho que um dos grandes problemas da discussão em bioética ou biotecnologia primeiro é a fragmentação do conhecimento. Isso é claro, dado. Quer dizer, eu sou engenheiro de célula, você é alguém que estuda Freud. Sei lá, uma coisa não mistura com a outra, né? E você é padre, quer dizer, são duas coisas. É o ser humano esquizofrênico, fragmentado, moderno. Mas assim, eu acho que um problema sério é a dificuldade que a gente tem de perceber que a sociedade, ela não deve ser pensada simplesmente como uma coisa que nasce e morre a cada segundo. Ela é uma continuidade no tempo, né? Assim, as atitudes que a gente tem hoje, ela pode ter um impacto sobre quem vai nascer daqui a 200 anos, que se a gente tivesse pensado isso há 500 anos, talvez a gente não estivesse enfrentando o que está enfrentando hoje. Só que, de novo, as tradições religiosas, todas elas, falam o tempo todo que o problema do ser humano é um problema com a técnica, com a fúria tecnológica, com a obsessão pelo progresso a todo custo. Isso não significa de forma nenhuma a resolução do problema em bloco. Primeiro que o ser humano é muito complicado para achar que se resolve ele. Em bloco. Ou se aceita o progresso, ou se é contra o progresso. Isso é uma discussão infantil. É claro que se precisa de progresso, mas é claro que tem determinadas áreas que talvez você não tenha que pensar em progresso. E se pensar em manutenção, conservação, cuidado, recuperação do que se perdeu, né? Então, assim,
eu penso que a biotecnologia, ela tende a ser tratada de uma forma excessivamente seca, ou de uma forma excessivamente jurídica, ou de uma forma em que a gente veja o tempo inteiro como qualquer pessoa que levante uma dúvida com relação aos avanços da biotecnologia, que essa pessoa na realidade é atrasada, retrógrada, boba, que é contra a ciência. Quer dizer, é uma coisa muito infeliz perceber que algumas pessoas que trabalham com ciência, ou mesmo que não trabalham, mas idolatram a ciência, elas entendem que o problema é estar contra ou a favor da ciência. É como você ser contra ou a favor do oxigênio, é idiota essa questão. Quer dizer, é claro que a ciência está aí, que ela é fundamental, tudo isso. Agora, é claro que ela não é um ídolo. É evidente que ela tem problemas, né? Porque o homem tem problema, o ser humano tem problema. Então, eu acho que a biotecnologia, ela pode ser um grande instrumento de sofrimento humano. Pode, no sentido de, por exemplo, eu não vejo... olha o risco. É importante a pesquisa em biotecnologia, mas é importante pensar ao mesmo tempo se o ser humano tem algum recurso ético para que, dentro de alguns anos, a gente simplesmente não passe a fabricar cremes com embriões. Sim. É o ser humano que está em jogo, né? Então, qual é o impacto que a transformação do ser humano em matéria-prima pode ter sobre os seres humanos daqui a 500 anos? Eu acho que já está na hora da gente parar de pensar que a garantia simplesmente de que você possa viver 500 anos, ou a garantia simplesmente de que sua casa esteja totalmente limpa, seja garantia evidente de que você não vai estar dentro dessa casa limpa absolutamente perdido. Né? Então, eu acho que a discussão deveria ultrapassar problemas como direitos reprodutivos, direitos genômicos, e a discussão deveria abraçar a discussão nas tradições religiosas, o problema do risco de o que está envolvido em você definir o ser humano como matéria-prima de pesquisa. Uma das coisas que está envolvida nisso é você achar que, de fato, o ser humano é pura matéria. Eu não quero entrar na discussão religiosa porque a gente iria muito longe. Vamos fazer um outro programa sobre isso. Seria um outro programa. Mas assim, eu acho que o momento é que a discussão biotecnológica ela possa sair, resumindo o problema, que ela possa sair dessa situação de asfixia onde se pense que ou você é a favor da biotecnologia ou você é contra a biotecnologia. Se a gente conseguir romper isso, estabelecer um diálogo que a gente se coloque além do problema de ser contra ou a favor, eu acho que a gente pode começar a se comunicar. Humanização em Saúde está chegando nos seus momentos finais. Nós estamos aqui com o professor Dr. Luiz Felipe Pondé. Ética e responsabilidade na saúde pública, hoje e amanhã. Eu vou sair um pouquinho, quando eu percebi que você falou que esse tempo, o que fomos no passado, o que somos hoje e o que virá. Quer dizer, essa mesma projeção que a gente faz exatamente para lá, eu gostaria de trazer exatamente dentro de um campo que é o campo mais interessante e mais esquizofrênico também, que é a nossa política. E eu vou ser mais exato, na nossa política brasileira, né? Como é que você vê essa necessidade da gente sensibilizar os nossos políticos na atenção à saúde? A gente sabe que educação conserta tudo, né? Se houver um investimento de fato na educação, a gente tem batido sempre nessa tecla, você melhora o meio ambiente, você melhora a saúde, você melhora... Enfim, como é que você encara as nossas políticas públicas, né? Que a cada gestão, um muda, um altera, o outro vai, e a gente fica nessa bola de neve. Se vai variando. Vai variando, né? Muda o profissional que está em voga. Porque, no fundo, a saúde está dentro desse composto, né? Eu acho que, para ser a versão mais dramática, é de que as políticas públicas, me parece, só vão mudar quando mudarem os homens. A versão mais dramática. Né? Sim, a mais dramática é que só muda quando mudarem os homens. Quer dizer, a educação, ela é, assim... o ser humano, ele tem sempre uma dimensão de mistério, né? E eu acho que a dimensão de mistério do ser humano é, inclusive, constitutiva da possibilidade de respeito do ser humano. Então, a educação é essencial porque não é que a educação seja perfeita, mas ela é a melhor coisa que a gente consegue ter. Então, se a gente conseguir
produzir pessoas que no processo de formação delas, elas sejam menos afobadas com o sucesso, que elas sejam menos apressadas em realizar tudo que elas têm na cabeça de objetivo material, eu quero dizer, né? Se a gente conseguir, ao mesmo tempo, ultrapassar essa obsessão que muitas pessoas que trabalham com política pública têm, de que a minha ideia é de fato a grande ideia, né? E aí eu retomo a forma que você interpretou a frase que eu tinha falado, que puxou a tua pergunta, Sim. né? Assim, quando eu falei que a gente deve pensar a sociedade como um contrato entre os mortos e os vivos e os que não nasceram, eu acho que essa frase, nas políticas públicas, inclusive, elas podem ajudar no sentido de você perceber a noção de duração. As coisas só existem quando elas duram. Não. Então, mas quando eu tomo um lugar e começo a achar que tudo que foi feito antes não serve para nada, e eu tenho que inventar tudo de novo, inclusive porque se eu li um livro no final de semana que eu acho que mudou o mundo todo, e aí eu fico reinventando o tempo todo, então se essas pessoas ocupadas com isso, se elas conseguissem conversar com o que aconteceu antes, na versão menos dramática e mais curta, se o ser humano conseguisse ser um pouco menos orgulhoso, que eu acho que o problema começa todo aí, né? E a gente conseguisse aprender com quem teve sucesso em determinados locais, mesmo que eu não goste do cara... Mas a ideia é boa. A ideia é boa, mesmo que eu não goste do cara, mas a ideia é boa. Quer dizer, é nesse momento que eu acho que a objetividade pode funcionar. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa Humanização em Saúde. Eu quero passar a palavra para umas considerações finais. Quero agradecer imensamente a sua presença. Vamos trazê-lo de volta. Vamos falar sobre religião, sobre espiritualidade, que é um tema que o tempo todo a gente acaba focando. Mas as suas considerações finais sobre a participação no nosso programa. Então, eu queria, na realidade, agradecer a chance, porque é a chance de conversar com você e com um monte de gente, né? Então, eu acho que esse tipo de programa cumpre, assim, talvez uma das formas mais nobres da mídia, né? Quando você consegue aproximar muito a mídia exatamente dessa atividade formadora. E, para mim, é um prazer poder participar de uma iniciativa como essa. Eu espero voltar. Obrigado a você. Muito obrigado, Pondé. A você que está aí do outro lado, muito obrigado e até o nosso próximo programa.